Bom dia, bom dia, mulheres do Jardim da Fé, bom dia, Instagram. Hoje nós vamos falar sobre um tema: cristianismo e julgamentalismo. Nem sei se existe esse termo, julgamentalismo, mas vamos falar sobre isso. Bom dia, Sheila. Para isso, vamos fechar os nossos olhos uns segundos, apenas uns segundos. Feche os olhos, só para que uma pergunta pouse na cabeça de vocês. Respira profundamente. Ah, existe alguém, agora mesmo, nesse mesmo instante, que vem na sua cabeça, que você não consegue esquecer, mas não com saudades. Talvez com raiva, com desprezo, com aquela sensação amargurada de que a pessoa fez algo que não pode ser perdoado, talvez não esquecido por rancor, algo semelhante a isso. Pode abrir os olhos. Se o rosto de alguém apareceu para ti, saiba que você não está aqui por acidente. O ser humano não carrega pedras na mão. Nós carregamos pedras na nossa alma. E o pior é que a gente acredita que isso é escudo. Bom dia, Sônia. Hoje a gente vai falar sobre uma das forças mais destrutivas que habitam no nosso coração. Mais do que o ódio declarado, mais do que a inveja, vamos falar sobre julgamento. A necessidade silenciosa e muitas vezes elegante. Muitas vezes religiosa, esse é o problema também que a gente vai debater aqui, de encontrar culpados. Poderíamos dizer, começou lá com Eva, né? É uma única força capaz de destruir isso. É algo que eu quase não falo, mas que eu estou estudando muito, muito ultimamente. Perdão. Não perdão ingênuo, perdão de eu te perdoo como um cartão de felicitação. Um perdão que diz, tudo bem, quando não está bem. Um perdão que fala sobre ampla consciência. Perdão real, que dói, que custa, mas que liberta. Por que que dói? Porque amplia a consciência. Sem consciência ampliada, não tem como chegar. Mas antes da gente chegar, a gente precisa entrar num lugar que desconforta. Precisa olhar para as acusações que a gente fez e que a gente continua fazendo, muitas vezes inconsciente. E para as acusações que a gente recebe. A gente precisa sentar no tribunal que funciona dentro de nós 24 horas por dia, sem jamais absolver ninguém. Bom dia, Rose. Bom dia. Há 3 semanas, há 3 semanas estou lendo um livro muito legal, 3, 4 semanas, que se chama. Já falei aqui para vocês, vou falar, vou tocar no assunto de novo. Eu vou ficar encucando isso aí na cabeça de vocês até vocês ir lá buscar o livro. São dois, na verdade. Um é Desaparecimento do Universo e o outro é um Curso em Milagres. Então, eu li a nossa porção da Bíblia dessa semana, li também, estou lendo essas duas literaturas, e eu fiz uma mistura disso para a gente trazer esse contexto julgamento aqui para vocês. Julgamento, cristianismo versus julgamentos, para entender quanto disso aí está enraizado até mesmo na Bíblia. Então, eu vou trazer 3 cenas aqui para vocês, cenas que atravessam o mesmo trama julgamento. Uma pessoa diante de uma multidão que julga, uma mulher no deserto submetida a um tribunal de humilhação, uma mulher arrastada nas ruas pelo mesmo motivo, e um homem sendo também julgado em um templo. Cenas de épocas diferentes, culturas diferentes, mas o mesmo protagonismo sempre. A multidão que precisa de um culpado para se sentir justa
para se sentir maior que o outro. Quando a gente vai olhar para essas cenas, parece até perturbador, mas se a gente for avaliar, a gente já teve dos dois lados. Nós já fomos a multidão acusando e também nós fomos aquele que estava sendo acusado, estava sendo delatado, arrastado pelos cabelos. Em Números, no capítulo 5, a gente vai ver a história da mulher que foi suspeita de adultério e levada para o sacerdote. E ela tem que beber uma água amarga, e aí essa água vai revelar, ela vai ser exposta diante de toda a comunidade. E essa mulher é a mulher Sotá no livro que a gente está lendo agora, o livro de Números. O sacerdote, aqui está na Bíblia assim, ó, o sacerdote tomará água santa em um vaso de barro e tomará o pó que estiver no chão do tabernáculo e o colocará na água e fará a mulher beber a água amarga. E aí o corpo dela vai revelar se ela era adúltera ou não. Leia com cuidado, não há prova, há somente uma suspeita. A suspeita naquele sistema já era suficiente para humilhar publicamente uma mulher. Já era suficiente para expor, para tornar a mulher o objeto de escrutínio coletivo. Bom dia, Bless. Quem entre nós nunca foi julgado pela suspeita de alguém? Quem nunca teve reputação destruída por uma percepção de um boato? Ou por eu acho que ela é isso, eu acho que ela é aquilo. Bom dia, Débora. O ritual que foi feito ali, da mulher Sotá, em Números 5, é algo atemporal, não é algo de, aquela época. A suspeita precisa de um rito de purificação coletiva. A comunidade não aguenta a ambiguidade, ela precisa resolver, precisa nomear o culpado, precisa de uma conclusão, e sempre a conclusão vai estar fora. É como Eva, não fui eu, foi Adão. O ser humano não suporta a incerteza moral, por isso ele julga rápido, condena rápido e esquece rápido, mas o julgado não esquece nunca. Avançamos 2000 anos, chegamos em João, no capítulo 8, a mulher que é arrastada pela multidão e jogada no meio da praça. Os acusadores dessa mulher, eles chegam e falam: essa mulher foi pega em flagrante, adulterando. E começam a pegar pedras no chão, apontando para a lei. Eles falam para Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Moisés ordenou na lei que tais mulheres fossem apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Olha o que tem aqui por trás. Parece que a cena é muito foco na mulher, mas na verdade ali eles estão buscando fazer justiça, mas buscando testar Jesus. A mulher é só o instrumento do teste, um meio para pegar Cristo em contradição. E isso continua sendo um julgamento. Usar o sofrimento de uma outra pessoa como argumento para a própria agenda pessoal. Agora a gente pode ir para Atos também. Atos também vai dizer a mesma coisa, é Paulo sendo julgado pelo templo. A multidão está lá, enlouquecida. Eles dizem: Homens de Israel, ajudai. Esse é o homem que ensina todos em toda parte contra o nosso povo, contra a lei, contra esse lugar. Atos 21. Toda a cidade se alvoroçou e o povo concorreu de todos os lados e, apoderando-se de Paulo, o arrastaram para fora do templo para procurar matá-lo. Ou seja, sem julgamento, sem defesa, sem escuta, a multidão decide em segundos que Paulo que é pronto a culpado, e era isso. E o que a gente se espanta é que a gente está falando de pessoas religiosas, pessoas que frequentavam templos, pessoas que oravam, pessoas que eram estudiosas da Torá, e etc e tal. A religiosidade não imuniza contra o julgamento. Muitas vezes ela piora,
que dá o julgamento uma roupagem de santidade. E aí a gente fica, isso é de Deus ou não é de Deus? Será que, nossa, esse aí, ele vai pro inferno por causa disso aí? Ah, ele não vai ser salvo por causa disso. Coitado, coitado da pessoa, não tem Cristo. Ele é ótimo, só falta Cristo. Ele é com um ar de julgamento, com um ar de sarcasmo, sem com a consciência menor do que o grão do mostarda. Porque se tivesse pelo menos o grão de mostarda, como Cristo dizia, ainda poderia ter um pouco mais de fé em quem é o nosso Deus. Então, esse é um moralismo religioso, não é uma fé verdadeira, não é a fé que produz compaixão, produz um tribunal mais sofisticado, um, um lugar egóico. E quando o conhecimento da lei vira essa arma, quando a espiritualidade se torna um ego, uma linguagem sagrada, a gente começa a ver os resultados disso com muitas pessoas que perdem o vínculo com as igrejas, com a comunidade, com pessoas por causa disso. Eu não vou mais, por exemplo, não vou mais congregar porque eu sofri demais. O mais comum é isso nas igrejas. E aí a gente perde o sentido de comunidade por causa desse julgamento, por causa dessa separação, como se a gente chegasse num lugar e a pessoa, você é joio e você é trigo, olha como a linguagem é sofisticada. A gente precisa olhar para isso, com o coração aberto, para verificar dentro de nós mesmos quando é que a gente mesmo julga da mesma forma. Eu estou falando porque isso faz parte do meu dia a dia, faz parte do meu ambiente terapêutico. A própria análise faz parte disso. Como é que a gente vai analisar uma pessoa sem, entre aspas, julgá-la? Complexo. Então, quando eu estudei essa porção da semana, eu fiquei, difícil, mas é possível. É olhar para a projeção, para a psicologia da projeção, aquilo que mais nos incomoda no outro, e geralmente é o espelho daquilo que a gente não aceita em nós. É simples. O julgamento feroz que a gente faz com alguém é a sombra não reconhecida de algo que existe dentro de nós. Quem é psi sabe disso. Quem trabalha com pessoas e trabalha com esse olhar consciente para transferência, para projeção, sempre vai ter em mente isso aí. Ninguém vai apedrejar o outro com mais energia, com mais vigor do que aquele que carrega a mesma pedra dentro de si. Só que muitas vezes não sabe disso, está se defendendo, né? Tem algo mais profundo aqui, há uma lógica lá no curso, no livro Um Curso em Milagres. Se chama, a abreviação se chama USEM. Ele articula com precisão como que o ego vive por conta da culpa. É como se fosse o alimento do ego. Ele precisa de alguém para que seja culpado. Porque enquanto houver um culpado lá fora, a atenção não volta para dentro. Então, ego e culpa, separação, projeção, identidade de ataque. O ego é o sistema de identidade construído sobre a separação e a separação se sustenta pela diferença. A diferença se sustenta pelo julgamento, portanto, sem julgamento, o ego dissolve. E o ego não quer ser dissolvido, mas de maneira nenhuma. Então, pensa, quando você julga alguém, como você se sente por dentro? Aliviado, justificado, saiu um peso das costas. Isso é o ego ganhando e você perdendo. Já no livro O Desaparecimento do Universo, ele coloca de forma direta: o julgamento é a principal ferramenta do ego para manter a ilusão da separação. Quando você condena o outro, você está fazendo justiça, você está fortalecendo a parede que separa dele, que te separa de você mesmo. Agora, vamos ser honestos.
o quanto a gente vive julgando, quanto a gente tem opinião formada, o quanto a gente critica com precisão cirúrgica. Eu levanto o dedo em todas elas. O quanto a gente sabe exatamente o que está errado com cada pessoa ao nosso redor. E agora, a gente é feliz com isso? Não, muitas vezes eu faço isso e depois logo me sinto péssimo, penso, credo, fiz de novo. Pode ser sutil, pode ser uma opinião, duas velhas no canto falando de uma terceira. Isso é ruim, gente. A gente cansa. Quanto mais a gente acordar para isso, mais a gente vai desenvolver isso, certo? Maravilha. Porém, quanto mais a gente desenvolve, mais a gente fica cansado, exausto, só de ver o quanto a gente cai, o quanto esse tribunal interno, ele não fecha, ele não tem férias. O tribunal julgamento interno não tem férias, ele funciona 24 horas por dia. O mais terrível de tudo é que esse tribunal não condena só o outro. A parte mais secreta de dentro do tribunal é aquela que a gente condena nós mesmos. Acabei de dizer, olha, eu falo, eu estou desenvolvendo isso em mim há bastante tempo. Por isso que estudo bastante sobre o tema, inclusive. E trabalhando com terapia, a coisa dificulta, porque eu tenho que analisar o outro. Então, eu estou sempre nesse dedinho apontado, ó, você faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Muitas vezes, quando eu caio num lugar interno de, opa, peraí, aqui julguei. Logo na sequência, o que que eu faço? Eu julgo a mim mesmo. Então, a pessoa que mais julga também é a pessoa que é severamente julgada. A gente se julga muito, e isso também reflete no externo. Então, olhando, é, retroativo, primeiro a gente está julgando a nós mesmos. A gente tem uma autocondenação muito grande. O ego vira a arma para dentro. Cobrança, autocrítica, tensão, a voz crítica que distribui os vereditos sobre os outros começa a sussurrar dentro de nós mesmos. Você também não presta, você também é culpado, você também é indigna, você não é merecedora, você não é amada, você não merece, e o ciclo se fecha. Julgamento interno, julgamento externo, e isso alimenta a autocondenação. A autocondenação produz vergonha, a vergonha produz mais julgamento externo. A gente precisa colocar para fora, deslocar essa dor do lado de fora. Então, a gente nunca vai libertar o outro do julgamento enquanto a gente estiver preso no próprio julgamento. A gente tem que sempre pensar nisso. Se a gente está julgando o outro, a gente está julgando a nós mesmos em primeiro lugar. Aquilo que a gente está julgando o outro, a gente tem que encontrar em nós mesmos para fazer a única coisa que presta. Vamos ver sobre isso. Vamos voltar para a cena de João, a mulher no chão, os acusadores estão de pé com as pedras na mão e o julgamento está formado, a sentença é clara, então acontece Jesus, acontece. Jesus se agacha e ele começa a escrever na terra, 2000 anos já se passaram e a gente não sabe o que que ele escreveu na terra. Eu tenho as minhas conjecturações do que ele escreveu. O texto não fala, e talvez essa omissão do texto seja proporcional, porque o que importa não é o conteúdo que está sendo escrito, mas o gesto. O gesto de se abaixar, ele se recusa, Cristo se recusa a participar do julgamento. Ele não negocia com esse tribunal, ele não eleva a voz, ele não defende a mulher com argumentos, ele simplesmente sai. A maior resistência do julgamento coletivo não é contra-argumento, é a recusa, recusa plena de participar do julgamento. Então, vem a frase mais citada, a história da humanidade, quando o tema é julgamento. Em João 8,7 diz o seguinte:
Aquele dentre vós sem pecado seja o primeiro que atire a primeira pedra contra ela. Não é uma afirmação sobre a mulher, é uma absolvição do ato dela. É uma pergunta sobre os acusadores. A luz é virada para dentro de cada um que segura a pedra. E um a um, começando pelos mais velhos, eles foram indo embora. Por que que os mais velhos primeiro? Porque os mais velhos têm mais história, têm mais momentos vividos, mais momentos, inclusive, dos quais eles não se orgulham. Os jovens ainda estão produzindo as suas desilusões, os seus auto-julgamentos. Os mais velhos já são mais calejados quanto a isso, então eles vão reconhecendo, né? É verdade, nossa. Então, o que que restou? A mulher e Jesus. E a pergunta mais gentil que foi feita depois dessa quase execução. João 8, 10, 11. Mulher, onde está aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou? Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Leia com atenção. Ninguém te condenou? Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Ele não diz o que você fez não foi errado. Ele não relativiza, ele não apaga. Ele diz: nem eu te condeno. Vai, não peques mais. Aqui está a virada, o foco do nosso tema: julgamento, cristianismo e perdão. O perdão não é passivo, o perdão não é permissivo, o perdão não diz que está permitido, não diz que tudo bem, o perdão não suspende a condenação, ele é completamente diferente da suspensão da verdade. Não é essa treta interna. Muitas vezes a gente vai buscar o perdão, a gente tem que olhar para o fato e na nossa cabeça, inconsciente, pequeno ainda, a gente crê que se eu perdoar, eu vou anular o fato. Não é sobre isso. Perdão não é dizer que o que aconteceu não importa, é dizer que o que aconteceu não vai definir o futuro de nenhum dos dois. Perceba que esse momento, quando acontece isso com a mulher, ela recebe apenas absolvição jurídica. Ela não recebe apenas absolvição jurídica. Todos saíram ali do tribunal na praça pública. Ela recebe algo que o julgamento havia roubado, a possibilidade de um amanhã diferente. Então, o perdão abre um futuro que a condenação fecha. É como carimbar a pessoa, né? Um rótulo, alguma coisa assim. A condenação prende o outro nesse rótulo, nesse passado, e o perdão convida para um futuro novo. E quando a gente faz isso pelo outro, no fundo, a gente está fazendo por nós mesmos. E isso é um segredo segredaço, assim, para todas as interações, seja ambiente terapêutico, seja de amigos, seja de conhecidos, familiares, o que seja. Se você está com algum incômodo com o outro, busca esse perdão dentro de você. Busca perdoar a si mesmo nesse mesmo lugar. Busca encontrar onde você não se perdoa por isso que você está julgando no outro. O perdão é a coisa mais contraintuitiva. Porque como é que a gente vai pensar sobre isso? Estou julgando o outro, como é que eu vou achar isso dentro de mim? É mais contraintuitivo porque tudo em nós quer o oposto. Nós fomos criados biologicamente, culturalmente, emocionalmente para registrar ofensa, catalogar injustiça, manter a contabilidade do que nos foi feito. Há uma parte primitiva em nós que acredita que se a gente perdoa, a gente está dizendo, tá tudo bem, que nós estamos sendo fracos, que estamos dando ao outro o que ele não merece, mas pensa o seguinte, quanto da nossa energia mental hoje está sendo consumida por alguém que nos magoou? Quantas conversas imaginárias a gente tem com essa pessoa? Quantas vezes a gente ganha um argumento que nunca aconteceu dentro da nossa cabeça, a gente não para de martelar o assunto.
o tempo todo, revisitando o tema, fazendo diferente, conversando diferente. Então, a gente ensaia a briga imaginária, a outra pessoa está dormindo tranquilamente. Quem está carregando peso que ela nem sabe que existe, é só nós que estamos carregando peso. E isso a gente chama de justiça ainda por cima. Então, guardar rancor é igual aquela frase, é beber veneno e esperar o outro morrer. O perdão não é um presente que a gente dá para quem nos fere, é uma cirurgia que a gente faz aqui dentro. É a remoção desse anzol que o outro colocou em nós. Só que nós mesmos ficamos segurando com força, achando que isso ia nos proteger. E aí a gente começa a se defender, né, dos outros, mas está tudo em nós. Aqui a gente entra numa dimensão espiritual citada no livro Curso em Milagres, que o perdão verdadeiro começa com o reconhecimento de que o que você vê no outro não é a realidade final sobre ele, que por trás do comportamento que nos feriu tem um ser humano que está com medo, que está ferido, que também está perdido, que está pedindo amor da única maneira disfuncional que ele aprendeu. Isso não justifica o que ele fez, mas muda a nossa relação com isso. É ter empatia, é sair do eu, do nosso egocentrismo e olhar para o outro. Quando você para ver o outro como inimigo que você escolheu destruir, ele começa a ver o outro como um ser humano que está tão perdido quanto nós em muitos momentos. Quando a gente consegue fazer isso de forma genuína, não há dor. A gente é como se fosse uma quebra nas muralhas. O ódio ele perde o fundamento porque tu enxerga o outro. Não significa que não vai doer, não significa que seja uma coisa lógica de se fazer, ah, tá, beleza, virei a chave. Não, é um processo que eu conduzo muitas mulheres em ambiente terapêutico porque tem os pontos cegos. Umas passa uma semana, volta tudo ao normal. Eu preciso, olha, lembra disso, disso, disso. Vê o outro, enxerga o outro, o que que ele tá passando, o que que tá passando na semana dele. Veja que ele sofreu isso, ele sofreu aquilo, tá, 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 tá. Nunca vai justificar, mas a ideia é trazer, é humanizar e olhar. Ah, o outro não é um vilão que não sente nada e que tá só me perturbando. Não, é uma pessoa também. A gente não precisa gostar da pessoa para perdoar, a gente não precisa confiar nela, a gente não precisa ter essa pessoa de volta ao nosso redor. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Perdão não é reconciliação. Perdão é tirar o que tem de dentro de nós. É soltura. Também há o perdão mais difícil de todos, aquele que ninguém fala e que a gente precisa fazer com nós mesmos. Porque, como eu já disse, o tribunal que a gente construi para julgar o outro silenciosamente constrói também um auto-julgamento sublime sobre nós mesmos, refinado, assim, ó, chiquérésimo. Então a gente precisa olhar para isso. A raiz do julgamento é sempre autocondenação. Quem aprendeu a ter misericórdia de si mesmo não consegue mais apedrejar o outro. Então, por amor, tenham misericórdia de vocês mesmos. Antes de encerrar, a gente precisa falar sobre algo que a nossa geração inventou e que é o julgamento industrializado, a cultura do cancelamento. Plataformas digitais se tornaram as praças públicas, e aqui a gente distribui pedras à torta e à direito. Não há diálogo, não há processo, não há escuta, apenas o veredito coletivo e uma execução simbólica. Falamos mal das pessoas em praça, em redes sociais. Mas, enquanto isso, Jesus está aqui, agachadinho, escrevendo na terra e perguntando silenciosamente: quem de vocês não tem pecado? Então, eu chego no final com um convite. Não que a gente saia daqui com uma listinha de passos para perdoar, mas uma técnica. Eu quero que você saia daqui com uma nova percepção, porque percepções mudam os comportamentos. E a percepção é essa, ó. Toda vez que você julga, você está construindo uma prisão.
Porém, o primeiro preso é você mesmo. O julgamento não te protege da dor de ter sido ferido, apenas muda o nome da dor, transforma mágoa em raiva, transforma a vulnerabilidade em dureza, em uma pessoa dura, fechada, transforma a ferida aberta em uma armadura que pesa mais do que a ferida. E o perdão real, o que dói antes de aliviar, é o momento em que você decide que não quer mais ser definido pelo que te foi feito, que a identidade que você construiu sobre a injustiça que sofremos é pequena demais para a pessoa que você pode ser. A mulher adúltera não ouviu você está absolvida porque o que você fez não foi errado. Ela ouviu, nem eu te condeno. E isso é completamente diferente, porque implica que havia algo para condenar, mas que a condenação não seria o ato, não seria um ato de amor. Paulo, sendo espancado no templo, não apelou para autojustificação, ele pediu para falar, para ser ouvido, para que a história fosse contada, não para se vingar, mas para que a verdade pudesse ter um espaço. A mulher no deserto submetida ao ritual de suspeita nos ensina que a humilhação pública nunca revelou a verdade de ninguém, mas revelou a ansiedade coletiva diante do mistério do outro. Você nunca conhece a história completamente de alguém, jamais. Nem da pessoa que a gente mais ama, nem do nosso esposo, nem da pessoa que a gente odeia. Julgar as pessoas sem as informações completas é sempre uma sentença injusta. Então, o que fizemos com a dor real, com a injustiça real, com o mal que foi feito de verdade contra nós, nós não a negamos, nós a nomeamos, nós sentimos, nós choramos o que precisa ser chorado, nós colocamos limite onde é necessário colocar limite, buscamos justiça onde ter justiça, é possível. E então é só então nós soltamos a narrativa que a gente precisa que o outro sofra para que nós sejamos livres, porque essa é uma mentira central, a de que a nossa liberdade depende da punição do outro e não depende, nunca vai depender. A liberdade está disponível agora a todo tempo, independente do que aquela pessoa faz, pensa, sente, confessa, onde que ela está, se ela está presa, se ela está dormindo feliz. A liberdade não está no outro te pedindo perdão. A liberdade está na gente decidindo que não precisa mais da resposta do outro para seguir em frente. Então, antes de a gente encerrar, convido você para um momento de honestidade interna, não precisa dizer nada, não precisa performar nada, apenas silencie por um instante e deixe a pergunta chegar. Se quiser, feche os olhos também. Existe alguém que precisa liberar do seu tribunal interno? Existe algo que você precisa que seja liberado também? Algo pelo qual você ainda não se perdoou? Busque esse lugar de perdão, solte a pedra. Não porque o outro merece, mas porque você merece ter as mãos livres para construir algo novo. Essa cultura do julgamento, do cancelamento vai continuar, o moralismo religioso vai continuar. O ego vai continuar propondo novos julgamentos para que a gente se sinta mais limpo, mais justo, mais elevado. E toda vez que ele fizer isso, você terá uma escolha: pegar a pedra ou abrir a mão. Que você tenha coragem de abrir a mão, não é a fraqueza. É o ato mais poderoso que o ser humano pode praticar. Porque aquele que perdoa não está dizendo que o outro ganhou, ele está dizendo que ele mesmo, a gente mesmo, não vai mais perder tempo e energia carregando o peso de algo que não pertence mais ao nosso futuro. Que o eterno Deus de Israel, nosso Pai, possa nos abençoar essa semana. Uma percepção clara do tribunal que acontece dentro de nós. Quantas pedras a gente segura, quanto peso, que Ele possa guiar nossos passos. Do julgamento à misericórdia, que possamos ter misericórdia de nós mesmos. Que possamos sair da acusação para a liberdade, do peso para a paz, da escravidão, da autocondenação para uma liberdade que todos possam ter paz. A Shalom. Shalom também é um dos nomes de Deus. A paz que transcende todo o entendimento. Que todos nós possamos vivenciar isso ao longo dessa semana. É isso que eu tenho para hoje. Aqui no Instagram, fico aqui um pouquinho com as mulheres no Zoom. Se vocês quiserem participar,
do grupo de WhatsApp que a gente tem. É só clicar no link da bio, pedir solicitação que a gente analisa lá e te coloca para dentro. É gratuito, a gente fica aqui. A gente vai ter a leitura dos livros aqui logo após. E a gente gosta muito de ter essa comunhão aqui no nosso grupinho. Beijo para todos aqui no Instagram. Vejo vocês na segunda-feira que vem. É isso. Eu fiz uma breve leitura aqui. Fui lendo e fui trazendo os tópicos aos créditos. Desse conteúdo também vai para a IA, mas obviamente li toda a porção e fiz todo o direcionamento desse conteúdo. E só organizou para mim, acho que ficou bem organizadinho para poder eu copiar do Jardel assim e ter uma linha de raciocínio bem retinha, acho que deu certo. É isso, gente. Temos 2 minutos e 57. Se alguém quer comentar, comente. Alguém quer comentar alguma coisa? Tchan, 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 tchan. Perfeito. Silêncio no rádio. Espero que tenham gostado. Quando meditei sobre isso, veio logo a palavra julgamento. Eu estou estudando bastante nesses 2 livros que eu disse para vocês. Eu creio que se vocês quiserem toparem, a gente pode ler. São livros longos. O Usen é um livro bem longo, mas eu creio que é um livro bem necessário. Eu sugiro para vocês que vocês fiquem aí para a gente ler o livro agora, Jardim da Prosperidade. Eu fecho e já abro de novo para a gente dar sequência, pode ser? Que daí a gente já fica tudo pronto na segunda-feira, porque eu tenho uma reunião às 9h30, tá? Então, eu abro, eu fecho e já já eu abro de novo. Dá um segundinho aí, segura aí e já clica no próximo link. Beijo.